Equipe de louvor, muito obrigada. Até já já, né? Graça e paz a todos. Boa noite. Chegamos, então, ao nosso último dia, encerramento do nosso seminário de intercessão. Foi tão precioso esses dias para conosco, não foi? Quem esteve aqui desde o primeiro dia? Amém, louvado seja Deus. A Simone, no primeiro dia, trouxe, então, quebrantamento para esta igreja. E ela já está rumo ao satélite, segundo, que para quem esteve aqui está entendendo. Ela ministrou de que aonde há um vale de ossos secos, o rio continua jorrando. Ele continua e ele está aqui, abrindo caminhos no deserto e rios no ermo. A Sônia, cadê a Soninha? Está aqui. A Sônia, ela veio como um trator. Ela veio trazendo uma varredura, saqueando o inferno e potestade. E ela nos trouxe ferramentas poderosas, e na qual ela trouxe, então, uma unção do amor. Ela derramou amor nos nossos corações. Esse amor na qual é este que nós vamos esbanjar, abusar com autoridade, ousadia e poder. Eu hoje entro como? Diante disso, né? Uma está indo para o satélite, a outra como trator. Hoje eu entro como catalisador. O catalisador, ele traz uma capacidade de provocar uma mudança na atmosfera. Ele abre espaço para o sobrenatural. Essa é a minha função aqui hoje, diante de Deus. Por que eu? Por que eu? Eu vou contar uma história para vocês, mas antes disso, esse caminho que está sendo liberado depende do seu coração estar aberto. Em 1 Coríntios 3, 16, 17, ele diz o quê? Que quando nós nos convertemos, o véu é rasgado e o Espírito dele passa, então, a habitar em nós. Eu quero fazer um exercício de fé aqui com vocês. Todos aqui são intercessores. E o que nós queremos é o mais de Deus para essa noite. Eu gostaria de fazer esse exercício. Eu gostaria que todos pudessem ficar de pé agora. Numa consciência do intercessor que você é. Numa consciência de que você já aceitou Jesus no seu coração. E o Espírito dele já está em você. O que ele espera de você é mais liberdade. E é sobre essas verdades, essas ferramentas, sobre como exercer isso com liberdade, trazer liberdade, a existência da liberdade, nós vamos descobrir isso juntos. Mas eu gostaria que agora você colocasse a mão sobre o seu coração e fosse honesto diante de Deus. Aquilo que você veio hoje aqui buscar. Há tesouros escondidos para cada um de vocês. Só que ele precisa, o Espírito Santo, ele precisa ouvir de você. Que existe liberdade dentro de você. Que na sua mente e no seu coração, você está agora se esvaziando de si mesmo. De si mesmo. Podem fechar os olhos, por favor. Nenhuma distração agora no ambiente. Coloque agora diante de Deus, com honestidade. Fale, Espírito Santo, eu já te recebi. Ele já está dentro de mim. Eu quero descobrir esses tesouros escondidos. À medida que o Espírito Santo estiver ministrando ao seu coração, as verdades aqui sendo reveladas, ele vai dar um toque, mais um toque no teu coração. Haverá uma expressão em você, de que você vai estar recebendo algo novo da parte do Senhor. Você veio buscar cura, a cura aqui está presente. Você veio buscar uma resposta, a resposta está aqui. Você veio buscar uma ativação, o mais de Deus, a ativação vai ter. Você veio até aqui para descobrir esses tesouros escondidos.
Ah, Pai, em nome de Jesus. Coloque agora você, o seu nome. Eu, Vivian. Coloca você, vai falando com o Senhor agora. Coloque o seu nome. Eu, Vivian. Eu aceito em nome de Jesus que esse Espírito que mora em mim, está em mim. Este coração que já foi convertido. Este coração que já está entregue a Ti. Eu quero mais de Deus hoje. Eu quero saber mais sobre a palavra. Quero saber mais sobre passos práticos. Eu quero sim, Senhor, receber o mais. Ah, Espírito Santo de Deus, vem como ondas neste ambiente, trazendo, Senhor, trazendo do céu respostas e anelos sobre cada coração, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Amém. Pode se assentar. Eu quero contar um pouquinho para vocês como que eu me tornei uma intercessora. Convertida há muito tempo, sempre com temor na palavra do Senhor, filha de pastor, desde os 3 anos de idade na igreja. Mas eu descobri a intercessão, a profundidade da intercessão, num momento tão difícil na minha vida e o que ela de verdade significava. Vai além de uma oração, vai além de um gesto, de uma ação. Vai muito além de 2 minutos, um joelho no chão. Vai muito além de uma vida simples, cotidiana. Vai além de você ir à igreja, pegar a Bíblia, todos os domingos estar ali. Vai muito além disso. E eu descobri de uma forma intensa. Jesus já me sabia com quem ele estava lidando. A Soninha ontem falava assim, que ela não era florzinha de Jesus. Eu não me identifiquei como florzinha. Eu me identifiquei como uma azeitona, na verdade. Sabe aquele caroço bem duro dentro? Antes de virar um azeite, antes de extrair aquele lado verdinho da azeitona, o caroço teve que sair para fora. E foi no momento em que eu recebi, então, o diagnóstico do câncer na minha vida. Isso foi em 2018. Quando eu recebi o diagnóstico, eu tive uma pessoa que acreditou em cada item que nós vamos aqui desmembrar. Foi uma pessoa que já tinha recebido isso da parte de Deus. E nós vamos então entender a função de um intercessor. Eu vou dar uma dica, tá? Cada coisa que eu for mencionando, você vai identificando e já pega para você. Porque no momento do mover sobrenatural, você já vai estar recebendo. E eu creio que haverá cura enquanto eu ministro. Porque o Espírito dele está aqui. Em nome de Jesus. Quando o pastor Marcos foi na minha casa orar por mim, eu toda ali, bonitinha, cheia de dor. Não estava nada bonitinha, né, pastor? Não estava mesmo. Estava bem feia, cheia de dor. Havia um intercessor, eu chamei um intercessor, que além de pastor, ele era um intercessor. Ele acreditou nas verdades, ele já tinha sido ministrado sobre as questões de reino, sobre uma mudança de mente. Ele já havia recebido algo da parte de Deus, mas eu não. Quando o pastor entrou na minha casa, quando ele ministrou na minha vida, sobre o céu e a terra, quando ele ministrou o poder de Deus, quando ele ministrou sobre fé, quando ele transformou o ambiente da minha casa, o próprio céu, algo ali aconteceu. Algo aconteceu e foi o sobrenatural de Deus. O câncer saiu para fora. O câncer saiu para fora. Eu fui realmente tocada pela presença do Espírito Santo por um intercessor. Por alguém que já via a revelação de Deus sobre ele. E ele então ministrou a minha vida. Não vamos desacreditar naquilo que você é capaz de fazer, porque é por meio de Deus. E hoje nós vamos descobrir isso aqui juntos. Como nasceu em mim o mesmo Espírito que estava nele, hoje nasce em você o mesmo Espírito. Em nome de Jesus.
olha como eu falo que é uma cadeia alimentar, né? Porque um vai passando para o outro. É igual a multiplicação dos peixes e dos pães. Você vai derramando aquilo que você recebe. Essa é a função do intercessor. Só que naquele momento, quando o pastor orou, o câncer saiu para fora. Eu recebi o toque e a presença do Espírito Santo. Algo surpreendente aconteceu também. Eu fui curada na minha alma. Quando a minha alma estava completamente comprometida, Deus falou assim. Ele pensou, né? Olha, se ela acha que vai parar aí, porque isso aqui não é só aí, não. Porque não adianta eu curar o corpo dela e a alma dela está doente. Porque então ela vai se sentir paralisada e o poder do testemunho não vai ser atuante. Então eu vou fazer por completo. Receba. E naquele momento, quando eu recebi cura na minha alma, tudo que podia me paralisar, tudo aquilo que podia sentenciar a minha vida, uma vida de inércia, mesmo que curada, naquele momento, uma essência do que eu fui um dia, toda a condenação de pecado ali caiu por terra, todo julgamento humano caiu por terra, só que eu não havia entendido. Eu só senti um negócio sair dentro de mim, assim, saiu do meu peito quando o pastor orou. A essência da Vivi ia voltar hoje. Quando ele ministrou isso na minha vida, com autoridade, meu peito fez... Aí eu só recebi, mas eu não sabia o que ia acontecer depois. O caroço ali saiu da azeitona. Saiu. Só que o processo continuou. Eu não imaginava, eu nem esperava o que estava por vir na minha vida. Então eu recebo a cura física, recebo a cura na alma. E o processo de Deus, então, aí ele começa. A vida de um cristão... Para quem está começando agora, para quem está reiniciando, para quem já está na caminhada, sabe bem o que eu vou dizer. É igual uma escada. Você vai subindo, não olha não para trás. Você vai subindo, você pode até sentar. Você pode andar 2 degraus para trás, sentar de novo, avançar 5. Essa é a nossa caminhada com Deus. Porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita. Em nome de Jesus. Eu quero hoje aqui falar como, então, a partir de então, Deus, dentro desse processo, Ele desenvolveu em mim, através do pastor na sala, quando começou a ministrar sobre fé, sobre cura, sobre o sobrenatural. Era muita informação. Como que eu podia absorver tudo de uma vez toda? Não tinha essa capacidade. Movida sobre as emoções, tocada pelo Espírito Santo, algo tão forte, tão sobrenatural, eu não tinha como ainda absorver todas as coisas. Eu só estava recebendo, só recebendo. E aí então começou uma cultura desenvolvida de reino na minha vida. E é sobre isso que eu quero desenvolver com vocês aqui. Por gentileza, o primeiro slide. São alguns tópicos que eu quero desenvolver com vocês sobre o primeiro dele é sobre uma mente transformada. Tá aqui. Romanos 12, 2, um versículo já bem conhecido entre nós. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita vontade de Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. A nossa mente é um campo de batalha, certo? Pensamos o tempo todo, agimos o tempo todo pela mente. Pela mente. O que ocorre com existe um modelo, existe um molde que o mundo nos traz, que é até normal. Nós nos mobilizamos no sistema do mundo, certo? Nós conversamos no WhatsApp com os amigos. Ai, que dor de cabeça que eu estou hoje. Aí o amigo fala assim, toma uma Novalgina, toma uma aspirina e vai deitar. É um modelo do mundo, porque é natural alguém fazer isso, certo? Quem nunca fez? Eu já fiz. Nossa, hoje eu estou tão irritada
Hoje meu marido me tirou do sério. Hoje as crianças estão que estão. Existem moldes do dia a dia que são naturais. São naturais, é vida, gente. Somos humanos. Só que nós, como cristãos, esse molde, ele precisa passar por uma transformação. A transformação, vamos agora falar sobre a transformação. A transformação é algo que modifica. Eu gostaria que passasse na mente de vocês, se vocês têm algo a contar a respeito desta verdade. Algo a contar? Poxa, eu tenho sim. Eu tenho. Eu mudei aqui meu hábito, porque minha mente foi transformada. Quando você, então, passa pela transformação, vou dar um exemplo aqui. Você inicia, por exemplo, uma rotina alimentar. Aí eu vou fazer um segmento de uma alimentação. É uma cultura que você desenvolve nova dentro de você. Aí você passa por uma metamorfose. Você muda tudo. Você vai no mercado, você faz o estoque do que é o ideal, você muda o comportamento, segue aquilo piamente, porque houve o quê? Uma transformação na sua mente para um objetivo, certo? Faz sentido? Você muda de país. Você é obrigado a o quê? A se moldar o quê? Aos costumes, à realidade do que se vive lá. E você, então, sai se adaptando. Afinal, foi uma escolha, ou às vezes é enviado, depende da situação, mas foi. E vai ter que se acostumar. E começa, então, uma moldagem dentro de você, uma transformação. Você se molda, você, na verdade, vai passando pela transformação. Está fazendo sentido isso? Essa transformação, então, dentro do contexto cristão, é algo que mexe dentro de você. Porque você passa a viver a base das Escrituras, que é a cultura do reino. Do reino. Algo tem que mexer. Se você lê a Escritura, você lê lá a palavra de Deus, algo não mexeu, não provocou, não trouxe um estilo de vida para você, vamos parar para pensar. Existe um reino, e você mora nele. Você está nele. Porque nós já ouvimos tantos aqui, tanto sobre a paternidade. Temos um pai. Nós somos o quê? Mais alto? Somos filhos. Então, existe um pai e somos filhos. Então, existe o quê? Um reino. Nós estamos sujeitos ao reino. Estamos no reino. Então, uma cultura tem que mudar. Um sistema aí tem que mexer. Uma transformação tem que ocorrer. E essa transformação, ela traz a renovação. Você começa, então, a se renovar. Essa renovação, você passa a experimentar aquilo. É ação e reação. Você passa, então, a experimentar coisas novas. Aquele que foi à dieta começa a vir as mudanças. Aquele que passou por uma mudança drástica de cultura, começa a experimentar, começa a se adaptar, experimentar, começa a ajustar. Não é isso mesmo? E aí, quando estamos no sistema do reino, quando nós então entendemos essa cultura de reino, a palavra nos garante que quando estamos moldados no padrão celestial, nós então passamos a experimentar uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando nós passamos a experimentar essa novidade de vida, aquela receitinha do remédio, ela vai falar: posso orar por você? Muda o discurso, a fala, as ações, o seu andar, o seu falar, o seu agir muda por completamente. Porque você está com uma roupagem nova. Você foi transformado. Se não mexeu, você vai fazer um bolo. Você coloca tudo lá no liquidificador. Se você não ligar e não bater, não sai bolo, certo? É a mesma coisa. A gente precisa ter movimento. Movimento para que haja o resultado bom, perfeito e agradável no reino. Pai, Filho, reino. É a nossa casinha. Nós temos um reino.
Ficou claro? Para poder então experimentar essa boa vontade, boa, perfeita vontade de Deus? A mente necessita ser transformada a partir do pensamento terreno, natural e razoável, que mantém a fé de volta ao pensamento celestial, que nos libera para a vida do reino. O reino de Deus é infinito e abrangente, e a mente do homem é desafiada. Em Mateus 3,2 diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependimento está associado na mente de muitos com infelicidade e remorso. Mas o arrependimento na visão do reino, ele é encorajador e revigorante. Arrepender-se é um mandato e há um desafio de aceitarmos o governo eterno e infinito de Deus sobre todos e sobre tudo. Esse arrependimento, vamos colocar aqui, você aceitou Jesus, aí você veio aqui à frente, Senhor, me perdoe pelos pecados, eu aceito Jesus no meu coração, amém. Aí você senta na nuvem, vai, acabou, está tudo certo, a vida está andando redondo. Não, nós somos humanos, provados o tempo todo, porque somos humanos. Esse arrependimento aqui é o secreto. Quando você vai lá, fala, papai, ô papai, eu falo que na intimidade, quando você tem intimidade com Deus, Pai, você não chega e fala, excelentíssimo Senhor, eu entro na tua presença agora e quero então pedir perdão dos meus pecados. Eu menti, eu enganei, eu lesei. Você não entra dessa forma. Quando você está dentro desta casinha de reino, quando você já estabeleceu intimidade com Deus Pai, quando então você está na presença dEle, você não está entrando, você está. O hábito de dizer, entro na tua presença é um hábito. É só um hábito. É uma fala, é um discurso de hábito. Mas na presença nós não saímos. Não saímos, nós estamos lá. Isso é reino, nós estamos, lembra, estamos no reino. Andamos nele, estamos com ele. Então, quando nós estamos dentro da nossa humanidade, no nosso dia a dia, no contexto do dia a dia, sendo moldados por ele, quando nós chegamos, então, para ter o secreto com Deus Pai, a gente já chega chorando, a gente não precisa nem falar. Sabe aquele filho que já fez arte e o pai já sabe? É assim que a gente chega. Chega lá e já se derrete diante dele. Esse aqui é um hábito contínuo. Esse arrependei-vos, pois é chegado o reino, é um arrependimento constante, diário. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas é para aquele que está em Cristo Jesus. Ele sabe da nossa limitação. Então, este arrependimento, ele não vai te causar tristeza e nem remorso. Porque esse tipo de arrependimento, de lágrimas nos olhos, de rendição, meu papai, me perdoa, errei, falhei. Ele é encorajador, ele é revigorante. Você sai de lá, uau, nossa, consegui, está tudo certo, vamos adiante. Você anda, porque você sai de lá encorajado pelo poder, pelo Espírito Santo em você. Isso, então, é o exercício de uma vida, a vida cristã normal, perfeitamente equilibrada. Quando você passa por esse processo de equilíbrio mesmo, você entende isso? Você só tem a revelação. A revelação é aquela que vai sendo desvendado. E quem vem na dimensão do mistério. Somos, então, desafiados o quê? A prosseguir. Isso aqui, você está ali, você já entendeu tudo isso? Então, você só vai desvendando os mistérios de Deus. Você só vai provando cada vez mais. Eu falo que depois da cura, depois de processo... Gente, isso foi em 2018. Não foi ontem. Não foi ontem que começou. Foi desde 2018 esse processo
Depois que esse caroço saiu de uma vez, comecei a ser espremida, amassada. Mas sempre de forma encorajadora e revigorante. Nunca com culpa, nunca com peso. Toda correção e toda disciplina, toda admoestação que veio para mim, foi com amor. Foi com amor, porque Deus é amor. Ele é Pai. Quando então nós aceitamos tudo isso, passamos a viver então essa dimensão. Um relacionamento. E aí a gente segue prosseguindo. Então, esse é o princípio de tudo. É uma mudança de mente, é uma mente transformada. Quem quer essa mente? Quem quer? Quem quer passar pelo processo da transformação? Quem quer aqui contar uma linda história de transformação? Aleluia. Ai, faço uma pergunta para o seu coração hoje. Você não está cansado de falar a respeito de um Deus de poder e não ver a demonstração desse poder? Quantos aqui já oraram, ouviram pessoas orando? Ó Deus Todo-Poderoso, Tu és o poder. Mas cadê a demonstração deste poder? Como chamamos a existência desse poder? É antinatural um cristão não ter apetite pelo impossível. Eu não escolhi, de verdade, como a Sônia também disse, né? Ela não escolheu essa área de libertação. Eu não escolhi a área da cura, mas ela chegou até mim com um propósito. Se eu morresse por conta de um câncer, a salvação já estava plena. Eu já estaria ali com Deus Pai. Mas aprove o Senhor me curar. Porque através do testemunho, Ele faria de novo. A mudança da minha mente, o meu comportamento, a minha identidade, me levou para caminhos que eu não escolhi, mas Ele tem conduzido. Você pode não ter um câncer, mas existe uma área na vida de vocês que pode ser um testemunho poderoso. Creia nisso de todo o seu coração. Quando o pastor esteve em casa, ele ministrou sobre a oração do Pai Nosso, uma oração tão conhecida entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Quando o pastor disse isso na minha casa, é a oração do Pai Nosso. Vívia, você não está entendendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Vive no céu a doença, não. Vive no céu a dor, não. Vive no céu a angústia, não. Vive no céu a tristeza, não. No céu a dor, não. No céu a falta de esperança, não. No céu a medo, não. Assim na terra como é no céu. Olha, eu queria ter um retrato da minha mente. Não dá para retratar a mente, né? Mas eu vou tentar explicar. É algo que fez assim, ó. Abriu. Isso se chama revelação da palavra. É quando o Espírito Santo revela. A letra só mata. A letra mata. O Espírito Santo vivifica e Ele traz vida. É vida que Ele traz. Neste momento, quando foi ministrado isso na minha vida, a minha mente se abriu. Mentes aqui estão sendo destravadas. Eu tenho certeza que você está recebendo agora, da parte do Espírito Santo, uma mente renovada. Se até agora você teve dificuldade em entender o que se trata reino, como você está inserido, porque se você já recebeu paternidade, se você já é filho, você está dentro desta casa. E o Espírito Santo se move desta forma.
Aleluia. Isso não é básico, gente? É tão simples. É básico? É básico. Isso não é revigorante para nós? É muito revigorante. Quando oramos, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, estamos orando para que o domínio e a vontade do Pai sejam realizadas, aqui e agora. Aqui e agora. Aqui e agora. Em nome de Jesus. Segundo tópico, céu à terra. Aleluia. Maneira transformadora de exercer o cristianismo normal. Uma forma de quebra de paradigmas. Deus não guardou os seus desejos em segredo. Ele quer que a realidade do céu invada este mundo sob a liderança dele. Isso é uma realidade que deveria ser uma prática comum entre nós cristãos. Vamos aqui ver como que o céu opera na nossa humanidade. O que ele traz, o que nós chamamos à existência quando nós trazemos o céu à terra. Alegria, paz, sabedoria, saúde, integridade e todas as demais boas promessas que lemos na Bíblia. Só que quem não lê a Bíblia não tem promessa. Lembre-se disso. Quem não lê a Bíblia não tem promessa. E como então nós atraímos isso para nós? Como que um intercessor se move? Lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Amando a Bíblia. Gente, eu abraço, essa aqui era da minha mãe. Eu abraço, meu Deus, como eu amo. Como eu amo de todo o meu coração. Porque eu sou apaixonada por Jesus. Tudo aquilo que não deve ser operado, antibíblico, e que a gente deve rejeitar com todo o nosso coração. É a doença, é a enfermidade, o cativeiro espiritual e o pecado. Quando eu falei sobre o exercício do arrepender-se, é isto que nós combatemos. É isso que a Sonia ensinou ontem para nós. Lutarmos com as nossas armas. Oração, jejum. A autoridade nós temos. A doença vai embora. A enfermidade vai embora. O cativeiro espiritual desaparece. Correntes são destravadas. E o pecado não nos pertence mais. E quando cometido, papai, perdão. Ai, como ele é bondoso. Gente, ele é muito bondoso, ele é lindo. Ter o reino florescendo em nós, na verdade, é um estilo de vida na qual nós fomos criados. Isso já é plano de Deus, desde o princípio. Pega essa frase. Coisas entram na minha vida pelo que sai da minha boca. Coisas entram na minha vida pelo que sai da minha boca. O que você tem declarado nos seus dias? Justificado a humanidade ou se arrependendo por ela? Jesus já levou, como a Sônia onde frisou. Está consumado, está consumado, está consumado. Um coração transformado está consumado. Um coração de pedra é transformado num coração de carne. Se há dureza aí dentro, oh Deus, Espírito Santo já vai amolecendo. Porque tem novidade do céu para você. Este coração hoje precisa ser quebrado. Ele precisa ser transformado em nome de Jesus. Terceiro ponto. Poder do testemunho. Esse eu amo. Nossa, aliás, eu amo tudo, mas esse aqui eu sou apaixonada. Porque ele é poderoso, ele é. Ele é porque, assim, a partir do momento que eu entendi o que ele significa, o testemunho, gerou em mim responsabilidade. Porque eu tenho um testemunho, porque eu sou uma prova viva do sobrenatural de Deus. Não foi um milagrinho, foi um milagrão, né, pastor? Foi esse, eu chamo de milagrão. Quantos milagres você vê um peito sendo rasgado e o câncer saindo?
gente não vê isso todo dia, né? Infelizmente, porque eu quero ver muito. Ah, quero. Ah, Pai, eu quero. Quero muito. Quero mais. Isso me gera, então, o quê? Ai, gente, desculpa, mas eu sou queridinha de Deus. Eu tenho esse testemunho para dar. Eu amo meu testemunho. Eu amo ter passado pelo processo do caroço saindo de mim, a azeitona sendo espremida. Eu falo que teve dias de choros, de lágrimas, de sangue, de sofrimento, de condenação, correntes que me aprisionaram há tanto tempo, tantos anos perdidos. E que Deus, na sua bondade, tem restituído que eu já nem lembro mais. Nem lembro mais. A nossa missão nunca teve, vamos lá, gente, tópico 3. A nossa missão nunca teve a ver com o que podemos fazer para Deus, mas com o que pode fazer por meio, o que Ele pode fazer por meio de nós. Ah, tem que cair por terra hoje achar que a gente tem aqui um problema. A nossa missão é sermos usados por Ele. Porque o Espírito Santo é que se move em nós. Ele faz, mas é através de nós. E é pela ação do Espírito Santo. Essa é a essência do Evangelho. Fazer exatamente o que Jesus fez e destruir as obras de Satanás. Amém? O testemunho do que Jesus... Apocalipse 19:10 diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito da profecia, ele se move, ele pode se anteceder a algo que vai acontecer, ele pode profetizar algo e ele pode instantaneamente fazer algo, porque ele é o espírito da profecia. Quando Jesus andava entre o povo, ele saía curando, libertando e salvando. Ele era o próprio Espírito. E esse Espírito mora mesmo aonde hoje? É aonde? Ah, tá. Esse povo está esperto. É em mim, é isso mesmo. Ele está em mim. Ele está em você. Então, assim, viveu ainda, vamos aqui entender uma coisa. Vivian não tem uma história para contar igual a sua, de um testemunho tão forte, de um câncer. Poxa, mas eu tenho um testemunho de que eu estava com uma dor de cabeça, uma dor na joanete, e eu orei. Eu tive fé e fui curada. Aí você entra lá na intercessão, na sala de oração, ou você vai ministrar para o seu vizinho, você está no shopping, você vai ministrar alguém. Além de falar de Jesus e sobre os seus testemunhos, o Espírito está se movendo quando você está testemunhando. Aí você vai falar, nossa, você sabe que eu estava com dor de cabeça? Eu orei e sarou. Nossa, minha joanete estava... Não, nem sei porque que eu falei joanete, não é coisa feia. Joanete, quem tem joanete aqui? Eu orei e passou a dor. Gente, é um testemunho. Quem aqui não tem nenhum testemunho para contar? Levanta a mão, corajosamente, que não tem nenhum. Do que Deus operou, o que Deus fez. Todos têm? Glória a Deus, aleluia. Então é através desse testemunho seu que o espírito de profecia se manifesta quando você fala. E você então, naquele ambiente, você passa o quê? A engravidar o próximo testemunho. Isso não está só relacionado à cura. Porque, assim, é impressionante como Deus é maravilhoso, criativo e Ele age da forma que Ele quer. Quando eu conto o meu testemunho, e eu creio que aqui, alguns vão receber instantaneamente hoje. Aleluia. Oh, obrigada, Espírito Santo de Deus. À medida que eu conto o testemunho, à medida que a gente fala sobre Jesus, pessoas estão sendo ativadas no Espírito. Pessoas estão sendo tocadas e curadas. Pessoas aqui já estão rendidas aos pés do Senhor.
Porque o poder do testemunho faz isso, ele engravida naquilo que é a sua necessidade, é daquilo que Deus vai revelar ao seu coração pelo qual Ele te chamou. E quando Ele chama, Ele vocaciona, Ele dá munição. Ele vai fazer aquilo que você não enxerga, Ele faz o caminho onde você não vê. Ele se move em torno de você, até você estar completamente espremida, para sair a melhor essência daquilo que Ele espera de você, desde o ventre da sua mãe. Porque se a Bíblia diz que lá nós fomos formados, tecidos. Quem sabe aqui a obra de um tecelão? Tecelão é fio a fio. Ele desenhou você, eu, fio a fio. Ele não errou. E lá, Ele já tinha sonhos a seu respeito. Se você está sendo moldado, espremido, agradeça a Deus. Porque eu fico triste quando alguém está na tranquilidade, a vida está tranquila e favorável. Meu Deus, não há propósito nisso. Porque se estamos sendo moldados, tem onde espremer aí. Tem que espremer. Tem que doer. Mas é encorajador e revigorante. Amém? Então, a profecia significa confortar, edificar. É quando nós falamos nas obras de Jesus, aquilo que Ele realizou na cruz. Quando nós falamos do que Ele continua fazendo, através do Espírito Santo. E isso libera uma dimensão profética na atmosfera. Quando ouvimos do que Ele já fez, isso aumenta a nossa fé, para que Ele faça novamente. Para quem não sabe, a palavra testemunho, em hebraico significa, faz de novo, acontecer. Repete, Espírito Santo. Faz de novo. Faz de novo. Aleluia. Bendito seja teu nome. E quando então nós entendemos o poder do testemunho, gente, dá para explorar. Seja um testemunho mesmo vivo de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a gente não precisa usar de palavras persuasivas. O que consiste, quando você fala, é sobre o poder do Espírito Santo. Quando você vai ministrar, você é intercessor, você vai ministrar na vida de alguém, você não precisa fazer força, você não precisa ficar cansado, você não precisa ter poder de convencimento. Você só faz sua parte. Só sai testemunhando que a obra é dele, não é sua. É Ele que opera através de você. Porque o Espírito habita em você. Porque você está onde? No reino. Aleluia. E essa prática, então, é para todos. Jesus operou milagres, sinais, maravilhas, prodígios. Como diz o nosso pastor, não é para um ungidão. Isso é para todos, é nossa missão. É a nossa missão. Amém? Eu quero falar o quarto ponto. Palavra de conhecimento. 1 Coríntios 12, 8. Pode colocar para mim 1 Coríntios 12, 8, está aqui já? Tá. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. O outro diz palavra de conhecimento. Então, assim, lembra que eu falei sobre a escala de crescente na vida cristã? Quando os dons começam a ser derramados na vida do intercessor, você pode estar se movendo no dom de palavra de conhecimento. Aqui existe já uma prática entre nós em falarmos sobre as impressões. O pastor sempre, quase todo culto libera algo a respeito. Faz sentido para alguém alguma dor assim? Faz sentido? Certo? E essa prática, ela pode estar vindo como dom na sua vida, através do sentir, do ler, do ver, pensar, falar, sonhar. Isso é um dom que você pode ganhar da parte do Senhor. E ele deve produzir um resultado.
quando você se manifesta dessa forma, quando você expressa aquilo da parte do Espírito Santo, a fé tem movimento e pode também ter erros, né? Até que você desenvolva essa intimidade com o Espírito Santo, você então vai se mobilizando. E isso vai ser um crescente, até você ter convicção, certeza. Eu lembro que as primeiras impressões eu deixava o pastor maluco. Porque assim, isso, aquilo, e a curiosidade era grande. Mas isso pode ocorrer, você que está como intercessores, você pode ser tocado pelo Espírito e sentir essa manifestação. E ela deve produzir, sim, algo. Ela não é em vão. Deus não deu um dom em vão, né? Ele, então, produz o quê? Cura, libertação, cura física, emocional e espiritual. Amém? Ficou claro? Quinto tópico. Dom de cura. 1 Coríntios 12, 9 e 10. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outra, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernimento. De discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Em 1 Coríntios 12, 4 a 5. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Aleluia. Nesta noite tem um derramar. Tem um derramar novo para você. Se você quer mais da parte de Deus, o Espírito Santo está disponível. Basta você se curvar, se render e falar, vem que eu estou facinho mesmo. Eu falo que a minha mão sempre está assim, né? Uma está assim intercedendo e outra está assim recebendo. Fominha de Deus. Então, é o exercício das mãos. Pai. Então, essa é a história que eu vivi como eu tenho vivido, na verdade, como eu recebi o desafio de ser uma intercessora. E o intercessor, então, ele se move de que jeito? Gente, isso é uma regrinha básica. Ele se move em fé. É em fé. E sem fé, quem? Mais alto. Quando nós nos aproximamos disso, cremos nisso, o que acontece? Ela gera recompensa para a nossa vida. Deus tem recompensa àquele que tem fé no coração. Porque a recompensa vem dele. Vem dele. Quando estamos então num posicionamento de fé, chamamos a existência por fé. Aliás, é tudo por fé aqui. Aí nós chamamos então o Espírito Santo. Porque se não é nós que fazemos, é Ele que faz. Você está intercedendo por alguém? Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Chama a existência. Traga Ele para perto. Vem. E sempre em nome de quem? De Jesus. Que é o nome mais poderoso. É Ele que faz. E você se manter como intercessor. E aprender a perseverar diante dEle. Nem sempre vem instantâneo. Às vezes é um processo. Mas nesse processo, precisa ter perseverança. Todos nós somos comissionados a viver esse movimento. Todos nós. Ontem foi dado aqui os mesmos textos, eu creio. Somos comissionados. Mateus 28, João 14, Hebreus 11, que fala sobre a fé. Coloca para mim Mateus 28, 16, 20, por favor. Tá fácil? Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se dele e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vamos ler junto, gente? 1, 2, 3.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Glória a Deus. Coloca, não dá para deixar de ler não. João 14, 12, de 12 a 14. Aleluia. Bendito seja, Senhor. Juntos novamente. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas. Aleluia, Jesus. Muitos hoje aqui estão sendo comissionados. Aleluia. Em nome de Jesus. Encerrando aqui, o grupo do louvor pode subir. Quero deixar aqui algo no seu coração. E é uma reflexão diária. O mistério de cura não é sobre o uso de um certo tipo de modelo. É sobre as pessoas que encontram o curador. Não é sobre princípios, mas é sobre a presença. Não é sobre princípios, é sobre presença. A presença dele está aqui. A presença dele está em você. Bendito seja teu nome, Pai. Ah, Senhor, tudo que nós desejamos e queremos nessa noite é a tua presença. Sinais, maravilhas, prodígios, tudo aquilo que viemos aqui, Senhor, com o coração tão pronto, tão livre para receber da tua parte, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Pastor. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua presença. Bendito seja teu nome, Senhor. Dê uma resposta hoje ao Senhor. Aquilo que você foi ministrado, aquilo que Deus falou intimamente a você. Em que momento, em que área, em qual situação você se encaixa. Assume diante de Deus com sinceridade nessa noite. Porque aqui vai ser derramado hoje uma unção nova, transformadora para o seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir.